29º domingo do tempo comum, ano B. Leitura para 20 de outubro de 2024 com o tema Os discípulos do Senhor e a vida em missão. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. E vão compartilhando. A primeira leitura de Isaías, capítulo 53, versículos de 10 a 11. Aprouve ao Senhor esmagar o seu servo pelo sofrimento. Mas se o servo oferecer a sua vida como vítima de expiação, terá uma descendência duradoura, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em sua mão. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado. Pela sua sabedoria, o justo, meu servo, justificará muitos e tomará sobre si as suas iniquidades. Irmãos e irmãs, o servo sofredor teve que enfrentar a humilhação e a dor, mas manteve-se fiel e firme em sua missão. Entregou sua vida no serviço do Senhor. Na sua caminhada, teve que vencer a ameaça do fracasso. Teve que vencer as maldições para trazer bênçãos. Teve que vencer a negação da vida para trazer a libertação e trazer a certeza de que a vida se torna vencedora diante de tantos projetos de mortes. Eis aí também a nossa missão. Hebreus, na segunda leitura do capítulo 4, versículo 14 a 16. Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, permaneçamos firmes na missão de nossa fé. Na verdade, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Irmãos e irmãs, Jesus é o sumo sacerdote, cheio de amor e misericórdia. Ele entregou a sua vida em sacrifício como resgate de nossa vida. Ele volta ao Pai como nosso defensor. Ele é a misericórdia sobre nós e nos redimiu dos pecados. Somos chamados a abraçar a cruz, abraçar a evangelização, abraçar o projeto de amor e misericórdia para trazer aos nossos irmãos a graça redentora. Somos chamados a nos despojarmos do egoísmo, da acomodação e da indiferença. Somos chamados a ir ao encontro das dores e fragilidade, das situações de fome e de miséria, das situações de abandono e de morte. Somos chamados a ser presença solidária, a ser presença que abraça, que acolhe, a ser a presença que partilha e que gera comunhão. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo de 35 a 45. Os discípulos Tiago e João, filho de Zebedeu, perguntam: Mestre, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: Vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu vou beber e receber o batismo que eu vou receber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse-lhes: Bebereis o cálice que eu vou beber e sereis batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não pertence a mim concedê-lo. Sabeis que os chefes das nações exercem o domínio sobre elas, e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo de todos. E quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de todos. Irmãos e irmãs, no diálogo de Jesus com dois de seus discípulos, nos é revelado que no reino de Deus, o maior é aquele que serve,
O maior é aquele que se faz misericórdia. O maior é aquele que se faz partilha. O maior é aquele que se faz comunhão. O maior é aquele que assume o chamado e não foge das consequências da cruz. Para a comunidade judaica, o pensamento de que o Messias viria para implantar o poder em Jerusalém era comum. Certamente os 2 discípulos estavam pensando: Jesus entrando em Jerusalém com essa grande multidão, vai ser fácil tomar o poder. Vamos procurar garantir logo o nosso lugar no poder. Jesus faz um grande alerta: cuidado, pois o meu reino não segue a lógica dos que governam as nações. Eles afirmam a sua autoridade absoluta, dominando pela força e submetendo os povos. Eles exigem honras, privilégios e títulos. Eles se promovem à custa de exploração e exercem um poder que escraviza e mata. Os discípulos não conseguem entender e ficam muito assustados, pois pela 3ª vez, Jesus vai descrevendo o que vai acontecer com ele em Jerusalém. Será entregue ao sumo sacerdote e aos doutores da lei. Eles vão entregar aos gentios e será escarnecido, será abusado, vão cuspir nele, vão açoitá-lo e matá-lo numa cruz, como se fosse um criminoso. Revela ainda que em 3 dias ressuscitará. Portanto, diante desses esclarecimentos e dessas condições, fica muito claro que a nossa missão é de assumir a evangelização como serviço à comunidade e aos irmãos. Jesus nos revela que no reino de Deus, o maior é aquele que serve, o maior é aquele que se faz misericórdia, o maior é aquele que se faz partilha, o maior é aquele que se faz comunhão, o maior é aquele que assume o chamado e não foge das consequências da cruz. Somos enviados a evangelizar nas periferias da vida, enviados a evangelizar nas regiões onde se encontram os rejeitados e os descartados pelos poderes constituídos, as regiões onde se encontram os abandonados pelos pastores que se vestiram de lobos, para se colocarem a serviço dos sistemas que geram morte e destruição. A nossa missão é de revelar que Jesus Cristo dá a vida para que todos tenham vida. Que a graça, o amor, a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.